Guerra no céu. Leia Apocalipse 12, versos 7 ao 9. O que essa passagem revela sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal? Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? O Apocalipse descreve um conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás e seus anjos guerrearam contra Cristo e, por fim, foram expulsos do céu. Parece extremamente estranho que uma guerra tenha surgido num lugar tão perfeito. Por que isso aconteceu? Um Deus amoroso criou um anjo demoníaco que iniciou uma guerra? Havia algum defeito fatal nesse anjo que o levou a se rebelar? A Bíblia explica a origem do mal. Compare Ezequiel 28, versos 12 ao 15 com Isaías 14, versos 12 ao 14. O que passou na mente desse ser angélico chamado Lúcifer que o levou à rebelião? Deus não criou um diabo. Ele criou um ser de brilho deslumbrante chamado Lúcifer. Esse ser angélico foi criado perfeito. Fazia parte de sua perfeição a liberdade de escolha, um princípio fundamental do governo de Deus, que opera pelo amor, não pela coerção. O pecado originou-se com Lúcifer no próprio céu. Não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração e se desenvolvessem em rebelião contra seu Criador. Lúcifer, um ser criado, desejou a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele tentou usurpar o trono de Deus questionando a autoridade dele. Sua rebelião resultou numa guerra declarada no céu. Embora Deus tenha sido paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele arruinasse o céu com sua rebelião. Os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 414. Que lições você pode tirar sobre o caráter de Deus ao lidar com o mal? Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um anjo nobre, o primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus. Seu rosto, como o dos outros anjos, era suave e expressava felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita e seu porte era majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu rosto e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. No entanto, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Lúcifer estava com inveja e ciúme de Jesus Cristo. No entanto, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, ele se curvou com eles. Mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Havia sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Ambicionava a superioridade do próprio Deus. O grande Deus podia imediatamente lançar do céu esse arqui-enganador, mas esse não era seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e o poder com seu próprio filho e seus anjos leais. Nessa batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado, o qual seria manifestado a todos. Não teria sido seguro tolerar que qualquer um que tivesse se unido a Satanás na rebelião continuasse a ocupar o céu. Tinham aprendido a lição de genuína rebelião contra a imutável lei de Deus, e isso era irremediável. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir esse líder rebelde, os anjos descontentes não teriam se revelado. Então Deus tomou outra direção, pois queria manifestar distintamente a todo o exército celestial sua justiça e juízo. História da Redenção, páginas 10, 11 e 13. A lição dessa parábola do joio é ilustrada na própria maneira de Deus lidar com as pessoas e os anjos. Satanás é um enganador. Quando ele pecou no céu, nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente seu caráter. Essa é a razão por que Deus não o destruiu imediatamente. Se ele o tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Uma só dúvida quanto à bondade de Deus teria sido como uma semente, que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isso, o autor do mal foi poupado para desenvolver plenamente seu caráter. Ao longo dos séculos, Deus suportou a angústia de contemplar a obra do mal, preferiu dar a infinita dádiva do Gólgota a deixar alguém ser induzido pelas falsas representações do maligno, pois o joio não podia ser arrancado sem o risco de desarraigar a preciosa semente.
E não seremos nós igualmente tolerantes com nossos semelhantes como o Senhor do céu e da terra é com Satanás? Parábolas de Jesus, página 36.